Você mora em São Paulo, ou já passou por São Paulo. Talvez você conheça a Paulista, o Ibirapuera, o caos do trânsito na Marginal às 6 da tarde. Mas eu tenho quase certeza de que você não conhece o estado de São Paulo de verdade. Porque o estado de São Paulo esconde uma vida completamente diferente. A poucos quilômetros das rodovias movimentadas, existe um São Paulo que parece ter parado no tempo. Um São Paulo de casas coloniais com janelas coloridas, de ruas de pedra molhadas pela garoa da serra, de cachoeiras que ninguém filmou ainda, de festas juninas que duram semanas inteiras, de vilarejos onde todo mundo se conhece pelo nome. E sabe o que é mais absurdo? A maioria das pessoas passa décadas aqui e nunca descobre esses lugares. Hoje, isso muda. Eu separei os 7 vilarejos mais bonitos do estado de São Paulo. Lugares que você pode alcançar de carro, muitas vezes em menos de 3 horas da capital. Lugares onde o tempo desacelera, onde a comida é feita na lenha, onde a paisagem te deixa sem palavras, fica até o final. Porque o número 1 dessa lista é considerado por viajantes e fotógrafos como um dos lugarejos mais lindos não só do estado, mas de todo o Brasil. Vamos lá! Luiz Carlos, a vila cinematográfica que voltou dos mortos. Vou começar essa lista com algo que vai te deixar com a cara no chão. Imagina uma vila inteira, casas enfileiradas, uma praça central, ruas de chão batido, tudo construído com aquele charme caipira autêntico que só o interior paulista consegue ter. Agora imagina essa mesma vila completamente abandonada por décadas, silêncio absoluto. Mato crescendo entre as frestas das paredes. O vento soprando por portas que não tem mais dono. Isso era Luiz Carlos. Ela nasceu como uma vila de trabalhadores rurais ligada às fazendas da região de Guararema, no sopé da Serra da Mantiqueira. Durante muitos anos foi um lugar pulsante, cheio de vida, com famílias que cultivavam a terra e mantinham uma comunidade unida. Mas o êxodo rural foi chegando, silencioso como sempre chega, e Luiz Carlos foi sendo abandonada aos poucos, até que restou quase nada além das paredes e das memórias. Por décadas ela ficou assim, esquecida. Até que em 2014, um grupo de investidores viu naquelas ruínas não um problema, mas uma oportunidade cinematográfica. E foi exatamente isso que eles fizeram. Restauraram a vila inteira, mantendo a arquitetura original, transformando as casas em pequenos espaços comerciais, ateliês e restaurantes rústicos, sem destruir nem 1 milímetro daquela alma caipira que sobreviveu ao abandono. Hoje, Luiz Carlos é uma experiência completamente fora do comum. Você estaciona o carro, atravessa a entrada da vila e tem a sensação imediata de que entrou em um cenário de filme. As casinhas têm paredes de adobe e madeira envelhecida, janelas de madeira pintadas em tons de azul desbotado, vermelho ferrugem e verde musgo. O chão é de terra batida e pedra bruta. As plantas tomam conta das cercas de bambu. E tudo isso funciona. A vida aqui. Nos finais de semana e feriados, que é quando a vila abre para visitação, você encontra barracas de artesanato local, doces caseiros, queijos da região e aquela culinária caipira de fazer o olho encher d'água. Galinhada feita no fogão a lenha, broa de milho ainda quente, licor de genipapo. A vila fica a apenas 100 km de São Paulo pela rodovia Presidente Dutra e a visita é gratuita. Isso mesmo, você não paga entrada. O modelo de negócio sustenta a manutenção pelos próprios comerciantes instalados no espaço. É importante lembrar que Luiz Carlos só funciona nos finais de semana e feriados. De segunda a sexta, a vila fecha e o silêncio volta. O que, para muitos fotógrafos que buscam registrar o lugar vazio, é na verdade um atrativo à parte. O entorno também reserva surpresas. A região de Guararema é rica em cachoeiras e trilhas na Mata Atlântica, com propriedades rurais que oferecem hospedagem simples e pousadas charmosas a preços bem acessíveis. Se você vai a Luiz Carlos, vai entender o que significa uma vila que recusou morrer. Ela foi abandonada, ficou esquecida e voltou mais bonita do que antes. Mas se você achou essa história de renascimento impressionante, o próximo vilarejo da nossa lista esconde um segredo bem mais antigo. Um segredo que está gravado em pedra, literalmente, e que a maioria dos paulistas nunca ouviu falar. São Benedito das Areias, o vale esquecido entre paredões de arenito. Tem lugares no mundo que parecem ter sido esculpidos por uma força maior. São Benedito das Areias é um desses lugares. Imagina um vilarejo minúsculo. Estamos falando de pouco mais de 1.500 habitantes. Encravado dentro de um vale cercado por paredões gigantescos de arenito vermelho alaranjado. Paredes de rocha que sobem décadas, que mudam de cor conforme a luz do sol vai se movendo durante o dia, que ao entardecer ficam com aquele tom de brasa que parece saído de uma pintura. No fundo do vale, o vilarejo. Casa simples, uma igrejinha histórica no centro, ruas tranquilas onde os moradores se cumprimentam pelo nome. Do outro lado, a Serra da Mantiqueira se estende até onde os olhos alcançam,
numa paisagem que mistura o verde denso da Mata Atlântica com o ocre dramático das pedras. São Benedito das Areias pertence ao município de Mococa, na região nordeste do estado de São Paulo, bem na divisa com Minas Gerais. E talvez seja exatamente essa posição fronteiriça que explica o caráter único do lugar. Há algo de mineiro no jeito das pessoas daqui, na hospitalidade, no ritmo lento da vida, no café coado na hora servido em cuia de barro. A grande atração do lugar, além da paisagem absurda, são as trilhas. Os paredões de arenito que cercam o vale são cortados por caminhos que os moradores conhecem há gerações. Trilhas que te levam a mirantes naturais, onde você vê o vilarejo lá embaixo, pequenino, como um presépio de Natal. Trilhas que passam por formações rochosas com inscrições rupestres. Pinturas feitas por povos indígenas que habitaram esse vale séculos antes de qualquer colonizador chegar. Isso mesmo, arte rupestre, no interior de São Paulo. A região possui sítios arqueológicos com registros rupestres que são pouco divulgados e ainda menos visitados. Para os pesquisadores, é um patrimônio imenso. Para o visitante que não sabe dessa história, é um choque. Você está caminhando por uma trilha qualquer e de repente se depara com marcas feitas por mãos humanas há centenas, talvez milhares de anos. O custo de vida por lá é muito baixo. Não existe uma infraestrutura turística consolidada, o que é, exatamente, o charme do lugar. A distância de São Paulo é de aproximadamente 320 quilômetros, o que torna a viagem um pouco mais longa, mas para quem quer realmente se desligar do mundo, essa distância é uma vantagem, não um obstáculo. São Benedito das Areias ainda guarda um segredo que poucos turistas sabem. Durante o inverno paulista, entre junho e agosto, os paredões de arenito ficam cobertos por uma vegetação rasteira que floresce em tons de amarelo e roxo. A combinação das flores silvestres com a rocha avermelhada e o céu azul do interior é uma das cenas mais bonitas que você pode fotografar no estado de São Paulo. Guarda esse nome. São Benedito das Areias. Você vai querer voltar mais de uma vez. Mas agora a lista começa a ficar ainda mais impressionante. O próximo vilarejo não está escondido numa serra remota, ele está a menos de 50 quilômetros da capital. E mesmo assim, a maioria absoluta dos paulistanos nunca pôs os pés lá. Paranapiacaba, a vila vitoriana que o tempo esqueceu e que a névoa nunca abandonou. Tem um lugar a menos de 50 quilômetros da maior metrópole da América do Sul que parece ter saído de um livro de contos ingleses do século XIX. Não é exagero. Paranapiacaba é provavelmente o vilarejo mais cinematográfico do estado de São Paulo. E o mais perturbador também, no melhor sentido da palavra. O nome vem do tupi e significa lugar de onde se vê o mar. E de fato, do alto da serra onde a vila está encravada, em dias limpos, é possível enxergar a Baixada Santista lá embaixo, distante, como uma pintura emoldurada pela neblina. Mas vamos à história, porque ela é o coração desse lugar. Paranapiacaba foi construída pelos ingleses. Isso mesmo. No final do século XIX, a Companhia Ferroviária Britânica São Paulo Railway precisava de operários para administrar e manter a linha férrea que ligava o Planalto Paulista ao Porto de Santos, a famosa Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Para isso, construíram uma vila completa no alto da Serra do Mar. Casas para operários, casas para engenheiros, uma sede administrativa, uma torre de observação, um campo de cricket, um cassino e até uma igreja anglicana. Uma vila inteira, britânica, no meio da Mata Atlântica Paulista. E essa vila não foi demolida, não foi reformada além do necessário. Ela permaneceu praticamente intacta. E é exatamente isso que faz de Paranapiacaba um dos lugares mais únicos não só do Brasil, mas da América Latina. Quando você chega, e especialmente quando chega num dia nublado, que são a maioria, já que a altitude e a proximidade com a serra garantem uma névoa quase permanente, a sensação é de desorientação no tempo. As casas têm aquela arquitetura vitoriana de madeira, com sacadas estreitas, janelas com caixilhos escuros e telhados de duas águas. As ruas são estreitas e de pedra. O silêncio é denso, cortado apenas pelo apito ocasional de alguma composição ferroviária. A torre vitoriana, que domina a paisagem da vila, foi construída em 1897 e ainda está de pé. De lá de cima, você vê a vila inteira, a floresta que a cerca por todos os lados e quando a neblina abre por alguns minutos, a descida da Serra do Mar em toda a sua magnitude. O Museu Funilense e o Museu de História da Ferrovia guardam peças, documentos e fotografias que contam a saga dos operários, brasileiros e britânicos, que viveram aqui por décadas. Há registros de festas, de times de futebol, de pequenos conflitos culturais entre os dois mundos que conviviam lado a lado nesse pedaço improvável de Serra do Mar. A gastronomia de Paranapiacaba tem um charme caipira com toques inesperados. Nos finais de semana, os restaurantes e quiosques da vila servem pratos como escondidinho de carne seca, pão de queijo artesanal, quentão e vinho quente,
porque o clima frio e úmido da serra pede comida que aqueça por dentro. A temperatura média no inverno gira em torno de 12 a 15 graus Celsius, chegando a cair abaixo de 10 graus nas madrugadas de julho. Dormir em Paranapiacaba é uma experiência à parte. À noite, quando os visitantes do dia vão embora e a neblina desce pesada sobre as ruas de pedra, a vila adquire uma atmosfera que oscila entre o romântico e o levemente assustador. E sim, Paranapiacaba tem fama de assombrada. Os moradores contam histórias de luzes que se apagam e acendem sozinhas nas antigas casas dos engenheiros britânicos. De sons inexplicáveis vindo da Torre Vitoriana depois da meia-noite. Se isso é verdade ou lenda cultivada pelos próprios moradores para atrair turistas, você vai ter que ir descobrir pessoalmente. O acesso é simples. Pela rodovia Anchieta, você chega ao centro de Santo André e de lá segue a sinalização para a vila. Dá para fazer em menos de 1 hora saindo da capital. Paranapiacaba é o tipo de lugar que você visita uma vez e fica pensando nele por semanas. A névoa gruda na roupa, o silêncio gruda na memória. Mas se você achou que uma vila vitoriana no meio da Mata Atlântica era o ponto máximo de originalidade dessa lista, prepare-se. Porque o próximo vilarejo fica dentro de um dos municípios mais famosos do litoral paulista e mesmo assim quase ninguém o conhece. Um vilarejo de pescadores que o tempo literalmente isolou do mundo moderno. Pissinguaba. O último vilarejo de pescadores. Intocado do litoral paulista, Ubatuba, todo mundo conhece. São mais de 100 praias, pousadas para todos os bolsos, restaurantes de frutos do mar, surf, trilhas no Parque Estadual da Serra do Mar. É um dos destinos de praia mais famosos do estado de São Paulo. E nos feriados a rodovia dos Tamoios vira um estacionamento de 80 quilômetros. Mas dentro do município de Ubatuba, quase na divisa com o estado do Rio de Janeiro, existe um lugar que vive em outro século. Pissinguaba. Com pouco mais de 2.000 habitantes, Pissinguaba é um vilarejo de pescadores que está literalmente dentro de uma unidade de conservação. O Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Pissinguaba. Isso significa que a expansão urbana é proibida por lei. Não há novos condomínios sendo construídos. Não há avenidas largas. Não há shopping center a caminho. O que existe é o que sempre existiu, casas simples pintadas em cores vivas. Azul royal, amarelo gema, verde bandeira. Encostadas umas nas outras ao longo de ruas de areia que terminam na beira da praia. Barcos de pesca coloridos varados na areia. Redes sendo consertadas à mão na beira d'água. O cheiro de peixe fresco misturado com a maresia. A praia de Pissinguaba é de uma beleza que intimida. Diferente das praias urbanas de Ubatuba, aqui a Mata Atlântica chega até a beira da areia. Os morros cobertos de floresta densa descem diretamente para o mar, formando uma enseada protegida de águas calmas, verdes e transparentes. O fundo é de areia fina e pedras, e você consegue ver os peixinhos nadando a seus pés com toda a nitidez. Não há grandes estruturas na orla. O que você encontra são pequenos quiosques gerenciados pelas próprias famílias de pescadores, e é aqui que vem uma das melhores experiências gastronômicas do litoral paulista. A moqueca de tainha feita na hora com o peixe pescado naquela mesma manhã, acompanhada de arroz, farofa e pirão, por volta de 60 a 80 reais para 2 pessoas. Numa mesa de madeira, com os pés na areia, olhando para o mar. Não existe restaurante estrelado no mundo que supere isso. O acesso a Pissinguaba é pela rodovia Rio Santos, CP-055, e a entrada do vilarejo fica a aproximadamente 4 quilômetros após o centro de Ubatumirim. A estrada é estreita e sinuosa, o que naturalmente filtra os visitantes. Quem não sabe que Pissinguaba existe simplesmente não para aqui. É importante mencionar, Pissinguaba é uma comunidade caiçara, descendentes da mistura de indígenas, africanos e portugueses que desenvolveram uma cultura costeira única no litoral sul-sudeste do Brasil. A culinária, a pesca artesanal, a construção de canoas e a música são expressões vivas dessa cultura que em muitos outros pontos do litoral já foi completamente engolida pelo turismo de massa. Aqui ela sobrevive. Por enquanto. E talvez seja por isso que Pissinguaba tem aquela qualidade rara de lugar que você sente que precisa visitar agora, antes que o mundo descubra e tudo mude. Mas se o litoral intocado de Pissinguaba te encantou, o próximo vilarejo vai te mostrar que o interior paulista também guarda cenários que rivalizam com qualquer cartão postal europeu. Uma cidade que literalmente ressuscitou das cinzas para se tornar uma das mais fotografadas do estado. São Luís do Paraitinga, a cidade que afogou e renasceu. Mais bonita do que nunca janeiro de 2010. As chuvas que caíram sobre o Vale do Paraíba naquele verão foram as mais intensas registradas na região em décadas. O rio Paraitinga, que corta a cidade histórica de São Luís do Paraitinga, transbordou de maneira catastrófica. A água subiu. Continuou subindo. E então, em poucas horas, o centro histórico da cidade foi engolido pelo rio. As águas chegaram a ultrapassar 8 metros acima do nível normal. Casas coloniais que tinham sobrevivido por séculos desabaram.
A famosa Igreja Matriz de São Luís de Tolosa, um dos cartões postais mais fotografados do interior paulista, teve sua fachada destruída. Parecia o fim de São Luís do Paraitinga, mas não foi. O que aconteceu depois foi uma das histórias de reconstrução mais bonitas da história do Brasil. Arquitetos, engenheiros, voluntários e os próprios moradores se uniram em um esforço coletivo monumental. Cada pedra da Igreja Matriz foi catalogada, numerada e guardada. A reconstrução foi feita tijolo por tijolo, fiel ao original. Hoje, a fachada está de volta. E é ainda mais bonita do que antes porque carrega o peso de uma história de resiliência que você sente ao olhar para ela. São Luís do Paraitinga, fundada em 1773, é considerada por muitos estudiosos como a cidade colonial mais bem preservada do estado de São Paulo. E isso não é um título pequeno. O centro histórico é um espetáculo. As casas coloniais têm fachadas coloridas em tons pastel, rosa chá, azul celeste, amarelo manteiga, verde água, com janelas de madeira trabalhada, balcões de ferro forjado e telhados de barro vermelho. As ruas são de paralelepípedo, levemente inclinadas, e convergem para a Praça Doutor Osório, onde a Igreja Matriz reconstruída domina a paisagem com sua torre branca. A cidade tem uma relação muito especial com a cultura popular. São Luís do Paraitinga é considerada a capital paulista da cultura caipira, um título que se justifica completamente. O Carnaval de São Luís é um dos mais tradicionais do interior paulista, com marchinhas, folias, grupos de Moçambique e congada que saem pelas ruas em cortejos que misturam festa, religiosidade e identidade cultural de uma forma que você raramente vê em outro lugar. Mas é a festa do Divino Espírito Santo, realizada entre maio e junho, que eleva a cidade a outro nível. É considerada uma das manifestações culturais mais ricas do estado, com cavalhadas, bandas de música, procissões, comida típica e uma energia coletiva que transforma a cidade inteira em um palco vivo. O entorno de São Luís do Paraitinga também surpreende. A cidade faz divisa com o Parque Estadual da Serra do Mar e com áreas de Mata Atlântica que abrigam cachoeiras de beleza impressionante, como a Cachoeira do Triângulo e a Cachoeira do Caçador, ambas acessíveis por trilhas curtas e relativamente simples. E tem mais. O município de São Luís do Paraitinga abriga também o distrito de Catuçaba, um vilarejo dentro do vilarejo com menos de 500 habitantes, onde a vida caipira do século XIX parece completamente inalterada. Estradas de terra, fazendas históricas, um silêncio que dói de tão profundo. Para quem quer ir além do centro histórico, Catuçaba é um segredo dentro do segredo. São Luís do Paraitinga é o tipo de cidade que afoga você, mas de beleza. Que te derruba, mas de emoção. Que te faz querer voltar antes mesmo de partir. E se essa história de ressurreição te tocou, o próximo vilarejo da nossa lista não precisou de nenhuma catástrofe para se tornar lendário. Ele simplesmente nasceu perfeito, encravado nas montanhas, com uma vista que não existe em mais nenhum outro lugar no estado de São Paulo. Iguape, a cidade que os piratas tentaram apagar do mapa, e não conseguiram. Existe uma cidade no litoral sul do estado de São Paulo que os livros de história do ensino médio esqueceram de mencionar, e é uma pena. Porque a história de Iguape é tão absurda, tão dramática e tão rica que merecia um capítulo inteiro. Não apenas um parágrafo perdido num roteiro de viagem. Vamos do começo. Iguape está situada na foz de um rio verde escuro que desemboca no Oceano Atlântico, numa região de planície costeira onde a Mata Atlântica original ainda existe em extensões enormes e praticamente intocadas. A lenda, que alguns historiadores levam muito a sério, diz que os espanhóis chegaram por aqui ainda em 1498, antes mesmo da chegada oficial de Cabral ao Brasil, e fundaram um pequeno assentamento que batizaram com o nome de uma planta local. Piratas franceses varreram do mapa o primeiro registro da cidade e eliminaram as evidências da presença espanhola na região. A história oficial começa de novo com a colonização portuguesa, que fundou Iguape oficialmente em 1538, tornando-a uma das cidades mais antigas do Brasil, com quase 500 anos de história acumulada em cada pedra de seu centro histórico. E que centro histórico? O Casario Colonial de Iguape é um dos conjuntos arquitetônicos mais bem preservados do litoral paulista. As sobrados do século XVIII se enfileiram ao longo de ruas de paralelepípedo que descem suavemente em direção ao rio Ribeira de Iguape. Um rio de águas escuras e misteriosas que separa a cidade da Ilha Comprida. Uma faixa de areia de 74 quilômetros de extensão que é a maior ilha-barreira do Brasil. Você sai do centro histórico, atravessa a balsa que cruza o rio, uma travessia de poucos minutos que já vale a experiência, e do outro lado encontra praias desertas que se estendem por quilômetros sem um único guarda-sol à vista. A Ilha Comprida tem praias voltadas para o Oceano Atlântico de um lado e praias voltadas para o mar de dentro de outro, o estuário formado entre a ilha e o continente, de águas calmas e rasas.
perfeitas para crianças e para quem quer simplesmente flutuar sem pressa. O entorno de Iguape faz parte do Vale do Ribeira, a região com o maior remanescente contínuo de mata atlântica do planeta. Isso significa que a biodiversidade ao redor da cidade é de nível mundial. O Parque Estadual da Ilha do Cardoso, acessível de barco a partir de Iguape, é um dos últimos refúgios de espécies como a onça-parda e o mico-leão de cara preta. A gastronomia de Iguape tem um prato que você não vai encontrar em mais nenhum lugar do mundo: o arroz de cuchá adaptado com influência caiçara, e principalmente o berbigão ao bafo, um molusco típico da região, colhido nas margens do estuário e preparado na hora com limão e pimenta. A cidade é pouco turística para os padrões do litoral paulista, o que mantém os preços baixos e a atmosfera autêntica. Iguape é o tipo de lugar que te devolve algo que a cidade grande vai levando aos poucos: o senso de escala humana. De um mundo onde tudo não é urgente. Mas se Iguape tem quase 500 anos de história e uma beleza que poucos conhecem, o número 1 da nossa lista tem algo que nenhum outro vilarejo desse estado consegue oferecer. Uma paisagem que fotógrafos de todo o Brasil percorrem centenas de quilômetros para registrar. Uma atmosfera que te faz questionar se você ainda está no Brasil. O número 1 está chegando e ele vai te deixar sem palavras. São Francisco de Xavier. O cantinho da Suíça que ficou escondido na Serra da Mantiqueira. Existe um lugar no estado de São Paulo que viajantes experientes, fotógrafos profissionais e moradores locais descrevem sempre com as mesmas palavras. Parece que não é Brasil. E quando você chega em São Francisco Xavier, você entende completamente o que eles querem dizer. São Francisco Xavier é um distrito que pertence ao município de São José dos Campos. Sim, a mesma cidade industrial do Vale do Paraíba, conhecida pela Embraer e pelo trânsito pesado da Dutra. Mas São Francisco Xavier poderia ser em outro planeta. Dista apenas cerca de 60 quilômetros do centro de São José dos Campos. Mas a estrada que leva até lá é sinuosa, estreita e sobe pelos contrafortes da Serra da Mantiqueira, de forma que cada curva revela uma paisagem diferente, mais bonita que a anterior. Quando a estrada finalmente desce para o vale onde o vilarejo está instalado, a cena que se abre é de tirar o fôlego. Um rio cristalino, o rio São Francisco Xavier, corta o vale entre morros cobertos de mata atlântica densa e pastos de um verde tão saturado que parece editado. As casas do vilarejo se espalham ao longo das margens do rio e pelas encostas, com aquela arquitetura simples e acolhedora do interior serrano, paredes brancas, telhados vermelhos, jardins floridos de hortênsias, begônias e sempre vivas. No centro, uma igrejinha histórica de fachada singela que existe há mais de 2 séculos. Ao redor, o comércio local, padarias que fazem pão na chapa, mercearias com porta de madeira, pequenos restaurantes que servem a comida da mantiqueira, truta ao molho de ervas, costelinha de porco com tutu de feijão, broa de fubá recém-saída do forno. O cheiro do lugar é algo que nenhum vídeo consegue transmitir. É o cheiro de mato molhado, de terra após a chuva, de lenha queimando em alguma cozinha próxima. É o cheiro de frio. Porque São Francisco Xavier tem clima de altitude que faz a temperatura despencar durante a noite, mesmo no verão. Em julho, não é raro o termômetro marcar 4 ou 5 graus Celsius ao amanhecer. E é justamente no inverno que o vilarejo mostra seu lado mais espetacular. Quando a neblina baixa sobre o vale nas madrugadas de julho e agosto, São Francisco Xavier desaparece dentro de uma nuvem branca e densa. Ao amanhecer, quando o sol começa a cortar a névoa pelos topos dos morros, a luz dourada que vai revelando o vale aos poucos, o rio, as casas, os cavalos pastando na encosta, é uma das imagens mais bonitas que você pode presenciar em todo o estado de São Paulo. Não é exagero. É o que os fotógrafos que chegam aqui antes das 5 da manhã para montar tripés nas encostas confirmam. São Francisco Xavier ao amanhecer no inverno é a fotografia mais bonita do estado de São Paulo. As pousadas de São Francisco Xavier são outro capítulo à parte. Por ser um destino consolidado entre viajantes que buscam fuga do estresse urbano, o vilarejo tem uma oferta surpreendentemente variada de hospedagem, de chalés rústicos de madeira à beira do rio, a pousadas charmosas com lareira, banheira de hidromassagem e café da manhã com produtos da fazenda. E tem um detalhe que faz de São Francisco Xavier um lugar ainda mais especial. O vilarejo tem uma comunidade local extremamente ativa na preservação da cultura e do ambiente. Os moradores organizam feiras de produtos artesanais nos finais de semana. Queijos da mantiqueira, doce de leite feito no tacho de cobre, mel silvestre, cachaça artesanal envelhecida em barril de carvalho. Comprar direto do produtor aqui não é clichê. É o único jeito de comprar. A distância de São Paulo é de aproximadamente 170 quilômetros, pela rodovia Presidente Dutra até São José dos Campos e depois pela estrada municipal que sobe a serra. O percurso total leva em torno de 2h30 a 3 horas, dependendo do trânsito na saída da capital.
São Francisco Xavier é considerado por especialistas em turismo rural e por fotógrafos de natureza como o vilarejo mais bonito do estado de São Paulo. E depois de conhecer esse lugar, você vai entender por que as pessoas que descobrem São Francisco Xavier guardam o segredo. Não por maldade, mas porque existe uma parte delas que quer preservar aquilo. Que quer que o vale continue exatamente assim, com a neblina, com o rio, com o pão na chapa, com o silêncio que a Serra da Mantiqueira oferece de graça para quem tem a sabedoria de procurar. Então é isso. 7 vilarejos. 7 razões para você parar de achar que precisa ir para a Europa para se sentir transportado para outro mundo. Tudo isso existe aqui, no estado de São Paulo, a poucas horas de onde você está agora. De Luís Carlos, a vila que ressuscitou das ruínas, a São Francisco Xavier, o cantinho da Suíça escondido na Mantiqueira. De Paranapiacaba, a vila vitoriana coberta de névoa, a Pissinguaba, o último vilarejo caiçara intocado do litoral paulista. De Iguape, com seus quase 500 anos de pirataria e história, a São Luís do Paraitinga, que afogou e renasceu mais bonita do que nunca. O Brasil esconde lugares assim em todo lugar que você olha. E esse canal existe exatamente para isso. Para te mostrar o que está logo ali, do lado, esperando por você. Se esse vídeo te deu vontade de fazer as malas, deixa um like aqui. Esse gesto simples me ajuda a continuar trazendo esses segredos para você. Comenta aqui embaixo. Qual desses 7 vilarejos você quer visitar primeiro? Eu leio todos os comentários. Se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar desbravando o Brasil que poucos conhecem. Vilarejos, cachoeiras, cidades abandonadas, lugares que parecem saídos de outro século. Ativa o sininho, porque quando o próximo vídeo sair, você vai querer ser o primeiro a saber. Até lá, e vai viajar!